Brasil, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo muito ótimo. Nesse mês de dezembro, a gente leu o livro Laços de Família, da Clarice Lispector, de cabo a rabo. Foram 13 contos em que eu fiz leituras e após essas leituras eu fiz os comentários sobre cada conto. E das outras vezes que eu fiz esse projeto de um conto por dia, eu não fiz um vídeo de fechamento e algumas pessoas ficaram chateadas que eu não fechei o projeto, né? A gente sempre gosta de fechar os ciclos antes de começar novas coisas. Então eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre essa leitura desse livro e mais algumas outras coisas que me vieram de insights enquanto eu fazia esse projeto para vocês. Eu fiz um ranking com a minha ordem de preferência, sendo que eu acho que isso tudo pode mudar ao longo dos anos, conforme eu fizer releituras, caso eu faça, porque a gente vai mudando muito ao longo do tempo, né? Então eu não sei se isso aqui vai mudar. Mas o meu preferidíssimo e o que eu menos gosto, eu acho que dificilmente vai sair da posição em que eu os coloquei. Eu acho que, de uma forma geral, eu gostei bastante de fazer esse projeto, porque eu acho que toda vez que a gente faz uma leitura mais aprofundada, com um olhar direcionado, a gente consegue perceber coisas que a gente não percebe numa leitura comum, né? E o que é uma leitura comum? Quando a gente pega um livro para ler, nem sempre é uma leitura de estudo, né? Muitas vezes é uma leitura para se divertir, para distrair, para passar o tempo. E é lógico que uma leitura vai muito além disso, né? Do divertimento. Dependendo da leitura que você escolhe fazer, ela vai remexer com você de diversas maneiras, né? Na sua maneira como você enxerga o mundo, nas suas opiniões. Por isso que ler é tão maravilhoso, tão mágico, né? Porque faz a gente repensar mesmo a forma como a gente enxerga algumas coisas, principalmente porque cada escritor se expressa e conta suas histórias à sua maneira, né? E por isso que é tão importante a gente, na hora de escolher o que a gente vai ler, o que a gente vai consumir, a gente pensar nessa diversidade toda. Eu li muitos autores brasileiros, li muitos autores brancos, li muito homem, li muita mulher, não li nada de literatura indígena, não li nada de sei lá o quê. É muito legal a gente pensar nessa diversidade, porque isso faz com que a gente abra o nosso olhar em relação a muitas coisas do mundo, né? A gente fica muito limitado, a nossa visão, de acordo com a forma como a gente vive, o lugar que a gente vive, as nossas amizades, tudo vai influenciando. Então, por isso que a literatura é tão rica, né? Aliás, a arte, de uma forma geral, é muito rica, muito por conta disso, porque a gente pode mergulhar em diversos lugares misteriosos que a gente jamais adentraria se a gente não tivesse em contato com uma arte, né? Com um tipo de manifestação artística. Esses dias, um rapaz me escreveu no Instagram que ele mora numa zona rural e ele falou que a cidade mais próxima da casa dele, assim, a parte de comércio, qualquer coisa que não seja da parte rural, fica a 1 hora de distância da casa dele. E ele é um rapaz que lê muito, né? Ele lê muitos livros, ele sempre tá comentando comigo o quanto ele lê, porque ele não sai muito da região onde ele mora, muito difícil o acesso. Ele nunca foi ao teatro, por exemplo. Olha a possibilidade que a literatura traz para a vida dele, né? Ele pode viajar por diversos lugares sem sair da casa dele. É maravilhoso quando a gente tem essa tecnologia tão barata em nossas mãos. Barata no sentido, né, que é uma tecnologia fácil, né? Porque nem sempre o livro é barato por diversos motivos, né? Mas a gente tem acesso a bibliotecas, a gente tem acesso a muitas outras possibilidades que a gente não precisa pagar, né? Por um livro, a gente pode trocar com os amigos, enfim. E eu quero aproveitar, inclusive, que eu tô falando tudo isso, né? Porque esse vídeo é um vídeo de fechamento, mas ao mesmo tempo eu queria trazer algumas indagações e questionamentos para a gente pensar junto e para inspirá-los, né? Já que é um final de ano e a gente daqui a pouco já vai mudar, né? Para 2025. O quanto que esse projeto de ler para vocês em voz alta, embora não fosse ao vivo que eu fizesse essas leituras e tal, isso faz com que também a gente leia junto de alguma forma, né? Não é junto ao vivo ali, mas muitas pessoas ficaram lendo o livro enquanto fazia as leituras do projeto aqui no canal. E essa leitura coletiva, esse comprometimento, esse laço que a gente criou nesse mês, também estimula
a gente a ler mais. Eu acho que tudo que a gente se propõe a fazer coletivamente fica mais gostoso. Porque ler já é uma coisa extremamente solitária, mas depois que a gente lê um livro que a gente gosta muito, é muito prazeroso, né? A gente poder dividir com outras pessoas as nossas impressões, cada um tem uma opinião. Nossa, vocês me trouxeram tantas respostas para coisas que eu não tinha, ou contradições em relação aos meus pensamentos, e eu acho que isso é muito legal, porque cada um tem uma interpretação, às vezes a gente interpreta um negócio completamente diferente do outro, e essa troca é muito legal porque só amplia as possibilidades, né? Faz com que o livro se torne muito infinito. Eu queria dizer que se você não faz parte de um clube de leitura e precisa de algum estímulo para ler junto, faça parte de um clube de leitura, procure esse incentivo, faça a leitura coletivamente, isso pode ser um incentivo muito grande para você ler mais no sentido de sorver o que se está lendo, não é em questão de quantidade, é uma questão de qualidade mesmo. E eu quero inclusive deixar a indicação aqui de um clube de leitura de uma amiga minha, que é muito legal. Ela escolhe livros maravilhosos para ler ao longo do ano, que é a Tainá Sais. Ela tem um clube de leitura chamado Dedo de Prosa. Eu vou deixar todas as informações aqui na descrição para vocês entrarem em contato com ela, visitarem o Instagram dela. E esse clube é online, cada mês eles leem um livro diferente, parece que tem uma votação, então vocês que fazem parte do clube podem votar nos próximos livros, e ela traz bastante coisa de literatura brasileira contemporânea, traz muita coisa que não é que tá no hype no momento, sabe? Que eu acho também muito legal isso, que às vezes a gente quer ler um livro porque tá no hype, porque tá todo mundo lendo, e é legal a gente também descobrir coisas que quase ninguém tá falando e que são excelentes, extremamente boas, né? Então vou deixar essa recomendação aqui do Dedo de Prosa, e eu sei também que tem outras pessoas com clubes maravilhosos pelo Brasil inteiro, então se você não gosta de coisas online, procure na sua cidade. Se você não tem na sua cidade, crie você mesmo um clube de leitura. Muitas pessoas já me pediram para criar um clube de leitura nesse formato, mais ou menos como o da Tainá, mas eu não tenho condições de fazer isso porque realmente me falta um tempo para me dedicar a esse trabalho, sabe? Eu acho que se eu fizesse, eu teria que investir muito do meu tempo nisso, e aí eu teria que fazer escolhas que eu não quero fazer agora para abrir mão, sabe? Eu já tinha lido Laços de Família no começo do ano pela primeira vez, e agora nessa minha segunda leitura eu gosto imensamente mais desse livro. Foi muito legal ter relido, então façam releituras que as releituras são sempre muito enriquecedoras. Eu acho que esse universo da Clarice de Laços de Família traz muito desse nosso Brasil dos anos 60, muito proeminente aqui nessas relações familiares, relações extremamente opressivas em relação às mulheres muito presas a alguns conceitos, padrões, né? De família, da vida doméstica. É como se alguma coisa sempre estivesse sufocando essas mulheres em relação ao marido, em relação à casa, aos filhos. É muito maluco pensar o quanto que a gente já viveu numa sociedade assim, né? Mas que muitas coisas ainda perpetuam até hoje. E aqui a gente tem um universo mais da mulher, né? Mas a gente também tem personagens masculinos incríveis. O personagem do professor de matemática do conto do crime do professor de matemática é um personagem fabuloso, muito bem construído. A Clarice, ela tem um livro chamado A Maçã no Escuro, que é um livro dificílimo dela, que eu gosto muito, por sinal, mas é um livro difícil, assim, você pode demorar um ano lendo, porque ele é grande, é um dos maiores livros da Clarice, ele é grande em número de páginas, e ele é muito denso, um livro difícil. Então, se você quiser encarar, não vá com muita sede ao pote, vai bem devagarzinho porque é difícil. E ali a gente tem um personagem que é um homem muito bem construído, aliás, é um dos personagens mais bem desenvolvidos da Clarice, na minha opinião, masculinos, e de uma maneira geral eu gosto muito da construção daquele personagem, pensando na obra como um todo da Clarice. Eu acho que é um dos mais interessantes, desenvolvidos e complexos
da literatura dela, né? Então ela escreve personagens masculinos muito bem também. E aqui uma curiosidade pra vocês, que eu não sei se eu já comentei aqui no YouTube, devo ter comentado em algum momento, que eu sou super noveleira, eu adoro assistir novela, e eu sempre escolho uma ou duas pra acompanhar, e eu tô acompanhando atualmente aquela novela Garota do Momento, e eu acho muito interessante como eles estão abordando alguns temas da questão familiar nessa novela, porque é uma novela que se passa ali no final da década de 50, em 1958, quase 60, que é 60 é a década desse livro, mas se vocês sentirem curiosidade, se interessarem, vocês vão verificar que ali na novela, naquela cultura ali do final dos anos 50, tem muito a ver com o universo das famílias desse livro da Clarice Lispector. Principalmente quando a gente pensa no núcleo da novela, que é o núcleo que tem dinheiro, e o núcleo das pessoas brancas, né? Porque é uma novela que vai falar muito das pessoas negras naquela época, o que elas faziam de revolucionário, né? Como que estava acontecendo a revolução dessas pessoas que foram sempre tão silenciadas na nossa história, inclusive nas nossas novelas. Mas dá para observar muito resquício que carrega esse livro aqui do final da década de 50, né? Essa coisa mais opressora em relação às mulheres, desse olhar, né? Que é um olhar de que a mulher ela tem que estar o tempo todo subjugada à questão da família, e mais do que isso, ela só vai ser perfeita e completa se ela constituir essa família, né? E tem que ter toda uma ordem, que se você não pratica essa ordem, você é renegada, tanto pela sua própria família, quanto pela sociedade, você é mal vista. Então é muito legal esse lugar da novela Garota do Momento, fica aqui a minha dica pra vocês. E pra terminar esse vídeo, eu vou falar o ranking que eu fiz aqui. E se vocês quiserem, se vocês sentirem vontade de fazer isso, coloca o ranking de vocês aqui embaixo. Eu sei que algumas pessoas me escreveram falando que ainda não conseguiram terminar de ler o livro, mas quando vocês terminarem, coloca aqui o ranking de vocês, se vocês quiserem, né? Então pra mim fica do primeiro pro último, eu vou falar, tá? Número 1, A Imitação da Rosa. 2, Preciosidade. 3, A Menor Mulher do Mundo. 4, O Búfalo. 5, Amor. 6, Devaneios e Embriaguez de uma Rapariga. 7, O Crime do Professor de Matemática. 8, Mistério em São Cristóvão. 9, Feliz Aniversário. 10, Os Laços de Família. 11, Uma Galinha. 12, O Jantar. 13, Começos de uma Fortuna, que esse conto eu não gosto, até falo no vídeo, né, enfim. Me contem aí o que foi esse projeto para vocês. Podem me deixar sugestões de outros livros que a gente poderia fazer um projeto como esse. Pode ser de Clarice Lispector ou de algum outro autor que tenha um livro muito legal que a gente possa ler junto dessa forma aqui. É legal se for um livro de contos, porque eu acho que dá pra gente aproveitar e dividir cada vídeo, uma história, de preferência que sejam autores brasileiros. Eu sempre gosto muito de ir por esse caminho da literatura brasileira. Se for literatura brasileira contemporânea também pode, mas pode ser literatura brasileira clássica, pode ser qualquer coisa na verdade, mas eu acho que a gente não pode fugir muito do que eu trago aqui pra vocês de conteúdo, né, de vibes assim. Eu desejo uma ótima virada de ano pra vocês, pra quem tá assistindo esse vídeo aqui em dezembro. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada a todo mundo que apoiou em algum momento o canal, e a gente se vê em breve no próximo vídeo. Tchau!